Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Vanessa Gomes Empreendedoras. Hoje vamos estar falando sobre algo que pode impactar na hora de empreender. Vamos estar falando sobre autoconhecimento, a autoestima. Pois a autoestima ela é uma percepção que temos de nós mesmos. Então, portanto, é a capacidade que temos de amar, valorizar, cuidar e respeitar a nós mesmos. E quando valorizamos cada um desses aspectos de nossas vidas, apoia a fundação de nossa identidade. E essa é a nossa principal fonte de apoio. Pois a autoestima saudável, ela sustenta toda a nossa área, todas as nossas experiências positivas em nossa vida e influencia todas as nossas decisões e escolhas mais significativas. Assim, molda o tipo de vida que criamos. Como indivíduo, não podemos nos comportar além dos limites do modo como nos vemos, quaisquer que sejam esses limites, tá? Então, se você tem uma baixa autoestima, você acaba se limitando de diversas formas. Portanto, a autoestima é muito importante, pois você pode afetar todos os aspectos de nossas vidas. Então, o diálogo interno negativo, consciente ou inconscientemente, né, falando com mais clareza, apenas reforça o que pensamos negativo e nos coloca ainda mais para baixo e mais para baixo. As nossas mentes, começam a acreditar que o que pensamos e o que nos dizemos é verdade, pois de fato esse nosso comportamento ele muda de acordo com a forma como nos sentimos. Então nossas ações ela depende de uma forma mais como nos vemos e quão positiva é a nossa autoestima. Se temos uma baixa autoestima, não reconhecemos o nosso próprio valor, pois podemos desenvolver sentimentos de rejeição, insatisfação ou desprezo em relação a nós mesmos. Então isso traz diversas consequências por falta de autocuidado ou autorrespeito e nos torna mais excessivamente sensíveis às críticas. Então a forma como nós avaliamos e como nós pensamos sobre nós mesmos tem um resultado direto em nossa produtividade. Então avaliar-se de uma forma negativa provavelmente fará com que você não seja tão produtivo quando se tivesse com uma autoestima saudável. Isso porque não se vê como uma pessoa competente e disposta a enfrentar riscos. Ao contrário de que pode pensar algumas pessoas, ter uma autoestima saudável não significa ter um grande ego ou ser arrogante, ou não existe a necessidade de competir com os outros e provar o seu próprio valor, ou ao contrário do que pode acontecer com pessoas que têm baixa autoestima. Quando reconhecemos o nosso valor individual, conseguimos apreciar as nossas qualidades, também levando em consideração as nossas falhas, fraquezas e conseguimos ser nós mesmos. Então, exercer esses nossos papéis no mundo com mais tranquilidade e consciência. Então, o derradeiro desejo da maioria de nós é praticamente ser feliz, não é verdade? Então, cada um de nós é um indivíduo único e tem um conjunto particular desse propósito, valores, visão para a vida e objetivos. E tem outras questões que esses fatores contribuem de uma forma mais individualidade de cada um, tá? Então esses pontos ajudam de uma forma como base da nossa identidade. Então é preciso uma grande crença interior para intensificar e buscar a vida que você quer viver e os objetivos que você deseja alcançar. Eu posso estar aqui falando sobre pontos que fazem a autoestima ser tão importante. Uma delas, a autoestima saudável, ela nos permite administrar as críticas e quando as pessoas discordam das nossas opiniões ou comportamento. Compreendemos que todos têm direito a sua própria opinião e não nos ofendemos quando discordam de que pensamos. Aceitamos esse desafio com facilidade quando você surge uma situação em que somos desafiados a sair dessa zona de conforto. Podemos supor que por ser algo novo e não acreditarmos que temos a capacidade de sermos bem-sucedidos, iremos falhar nesse sentido. Olhando de uma outra maneira, podemos encarar como uma oportunidade de aprendizado ou de expansão dos nossos limites.
Então, essas duas abordagens são diferenças entre uma pessoa de autoestima negativa e uma pessoa de autoestima saudável. Então, essa última permite que você entenda que precisa se reforçar para evoluir e correr risco e assumir desafios que fazem parte desse processo. A autoestima tem uma grande influência na capacidade de resiliência. É importante acreditar na própria capacidade de resolver problemas e passar por situações adversas quando elas acontecerem. Então, existe uma crença de que ser capaz é suficiente para lidar com as adversidades da vida, a quais nós estamos sujeitos. Então, muitas vezes o fracasso é garantido por uma causa do perfeccionismo, por exemplo. Então, seu desejo de ser perfeito significa que você não dará início à tarefa ou projeto até que possa estar certo de que aquilo alcançará um resultado perfeito. E quando você sente a necessidade de ser perfeito, você está se preparando para o fracasso, pois o melhor que você pode fazer em qualquer momento é fazer o seu melhor. Pois aqueles que têm autoestima saudável aprendem com os erros e as más decisões. Quando percebemos a necessidade de sermos perfeitos, aprender com os erros em vez de nós a repreendermos por eles. Todos os seres humanos são falíveis, é claro. No desenvolvimento da autoestima, você precisa reconhecer que erros e falhas vão acontecer. Você precisa parar de vê-los como uma ocorrência natural que oferece uma maravilhosa oportunidade para aprender e crescer. Então, a autoestima também influencia a nossa qualidade dos nossos relacionamentos, interações interpessoais, pois ela determina como iremos tolerar e que tipo de pessoas iremos escolher para conviver. Então, esses são apenas alguns dos pontos em que a autoestima intervém na nossa vida, sustentando todas as nossas experiências. Então, dedicar-se a ter mais autoestima é uma das melhores escolhas que você pode fazer por você e pelos resultados dos seus objetivos, não importa quais que sejam eles, tá? Existem 30 perguntas que é uma avaliação subjetiva de cada um faz sobre si. Então, é uma avaliação que pode ser positiva, saudável, né? Ou negativa, que é um pouco saudável, mas popularmente conhecida como baixa autoestima. Não existe um diagnóstico para baixa autoestima, pois não se trata-se de doença, claro. Entretanto, é de grande importância tomar consciência sobre o julgamento que você faz de si mesmo. Às vezes as pessoas pode ser difícil reconhecer que nos vemos de uma forma negativa e nos tratamos com pouco carinho e amor, é claro. Então, reconhecer essa baixa autoestima é fundamental para que seja possível iniciar o caminho de transformação e florescimento. Então, perguntas quais sempre são as melhores formas de refletir sobre o assunto. Então, essa proposta das perguntas eu vou deixar aqui para vocês e vocês fazer essa autoavaliação, ok? Pois a autoestima ela é fundamental para que uma atitude positiva esteja perante a nossa vida. É muito importante, pois ela afeta como você pensa, age, até como se relaciona com as pessoas. Então, essas são as perguntas poderosas sobre a autoestima. Te vejo no próximo vídeo.